primer está devidamente seco, tá? Agora nós vamos proceder aqui com o lixamento. O lixamento será feito com a lixa 320, 400 e 600. E depois eu vou finalizar o lixamento com a lixa 1200 nessa região, para que eu possa fazer o alongamento somente de verniz aqui nessa área, para que não dê tonalidade diferente da parte dianteira do carro, tá ok? Vamos lá, vamos começar. O lixamento pode ser feito a seco ou com água. Eu vou lixar aqui com água. Eu sempre utilizo a lixa P. A lixa P é uma lixa para se trabalhar, a própria para trabalhar a seco, mas ela funciona muito bem também com água. Inclusive eu prefiro até trabalhar com água com a lixa que foi feita para se trabalhar a seco. Porque a lixa que a gente trabalha própria para água, ela se desfaz mais rapidamente e tem um tempo de uso muito menor. Já a lixa feita para trabalhar a seco, parece uma discrepância, mas ela resiste bem à água, né, e corta muito mais tempo. Então eu prefiro trabalhar com a lixa de lixamento a seco, que é a lixa P. Essa aqui é P320, vou trabalhar com a P400 e a P600 e a 1200. Vamos lá. Você pode reparar que o controle de lixamento, aqui ó, o controle de lixamento, ele está saindo e significa que está nivelando a superfície, tá? Quando o controle de lixamento estiver todo removido, é porque a superfície está nivelada, tá ok? Para isso que serve o controle. E também para que havendo algum furinho aqui, que fique, esse furinho vai ficar aparente, porque a tinta do controle vai estar mostrando o furinho. Vamos lá. Bem, pessoal, lixamento com a 320 executado, tá? A 320 é a lixa que vai nivelar o primer, tá? Com ela você vai fazer o nivelamento, vai lixar com os tacos apropriados para nivelar, tá? Agora eu vou vir com a lixa 400. A função da lixa 400 não é exatamente nivelar, ela nivela também, mas a função dela principal é remover os arranhões que a lixa 320 deixou, entendeu? Então ela vai fazer o trabalho de lixamento superficial para remover os arranhões 320. Essa lateral, ela é muito boleada, ela tem vinco aqui, ela aqui tem um vinco por fora e um vinco por dentro. Esses vincos, eles não são agudos, eles são vincos arredondados, com a ponta arredondada. Então, eu tive que trabalhar com taco rígido nas regiões mais esticadas e trabalhar com taco de sandália, de borracha macia, para fazer esses desenhos. Esse taco de sandália aqui, essa borracha aqui dessa sandália, é uma borracha bacana. Nem toda sandália tem a borracha igual, mas eu consegui uma sandália que tem uma borracha que ela não é molenga e nem é rígida. Ela fica no meio termo. Isso é importante por quê? Porque apesar daqui ser vincos boleados, eles são vincos boleados, mas simétricos, ele é reto. Então se eu trabalhasse com uma lixa, com um taquinho muito mole, ele iria acompanhar a imperfeição da lataria. Como o meu taco ele é rígido, mas não é muito mole, ele vai fazer esses desenhos aboleados e ao mesmo tempo ele vai conseguir também fazer o nivelamento desses vincos, entendeu? Então é um tipo de lateral mais complicada para você lixar, de peça para você lixar, porque é muito cheio de detalhes. Para uma pessoa, né, que não tem tanta experiência no lixamento, ele vai ter um pouco de dificuldade para lixar uma lateral dessa daqui. Mas nada que seja impossível. Com atenção você consegue fazer. Vamos lá, agora vamos fazer o lixamento aí com a lixa 400. Repare que vocês não estão me vendo lixar em sentido reto. Sempre minha mão está fazendo algum movimento circulatório. Por quê? Porque o lixamento reto pode causar fissuras, que vai mostrar depois. O lixamento circular, ele deixa muito menos marcas, fica mais perfeita a superfície. Pessoal, está lixado com a lixa 400.
Agora eu vou trabalhar com a lixa 600, tá? Lixa 600. A lixa 600, qual é a função dela? A mesma função que a lixa 400 tem. A função de remover os arranhões da lixa anterior, correto? Então, por que a gente faz esse lixamento gradual? Porque se eu lixar com 320 e pular para a lixa 600, a lixa 600 ela tem um grão tão fininho que pode ser que ela não consiga remover totalmente os arranhões da 320. Por isso que é interessante você passar a 320, pular para 400, depois para 600, de forma gradual. Se você não fizer isso, principalmente em cores pratas, você corre um alto risco de ficar arranhões debaixo da sua pintura, tá? Então você tem que trabalhar com a preparação perfeita, tá? Em pintura de carro, 70% da beleza final vai depender da preparação da pintura, tá ok? Porque os produtos finais, como tinta e verniz, por si só, eles já têm apenas se você adquirir a técnica da aplicação, ele por si só já tem a qualidade. Se você trabalhar com um produto correto, né, com um verniz PU de qualidade, uma tinta poliéster legal, ele já tem por si só a tendência em ficar espelhado, ficar brilhante. Mas a preparação da superfície é que vai fazer com que o acabamento fique bom ou ruim, porque qualquer imperfeição aqui, o verniz no final vai mostrar. Então, por isso que eu falo, 70% da pintura automotiva está na preparação. Agora eu vou lixar com a lixa 600 aqui, para poder finalizar aqui o lixamento do prime, que depois eu vou passar 1200 na peça inteira, principalmente lá naquela parte lá em que eu não passei prime, tá? Vamos lá. O lixamento com a lixa 600, você faz ele com um taco macio, maleável, mas nos cantinhos você precisa trabalhar com a mão, porque agora essa lixa 600 tem que finalizar aqui o acabamento do lixamento. Então, onde o taco é inviável trabalhar com o taco, você trabalha com a mão, mas tem que tomar cuidado para não deixar as marcas do seu dedo. Bem, pessoal, quero mostrar para vocês aqui uma coisa mais de perto. Veja bem que está lixado aí o prime, tá? A preparação local executada, tá bom? Agora eu vou fazer o último lixamento da peça com a lixa 1200, nessa região, tá vendo? Essa região, ela está na cor do carro, prata, e não houve avaria nenhuma aí. Está perfeito nessa região, com exceção dessa ponta que eu desamassei, que vocês viram eu desamassando. Eu fiz o lixamento com a 320, 400, 600 nessa região de primer, tá? Aí o que acontece? Daqui para cá, não está lixado, mas eu vou fazer aqui também uma pintura nessa região. Porém, eu não quero que a tinta chegue nessa região aqui, para que não fique diferente da parte dianteira do carro. Então, qual é o recurso que eu vou utilizar aqui? Eu vou lixar essa região toda aqui com a lixa 1200. Por quê? Porque a lixa 1200... ela é capaz de fosquear o verniz, deixando a base preparada para receber outro verniz, sem que depois mostre o arranhão da lixa dela. Então a lixa ideal para você lixar aí é 1200. Você pode lixar com 1500? Pode, porém a 1500 vai deixar bem mais liso. Então a tendência para escorrer é bem maior. Então você tem que tomar cuidado quando você lixar com 1500, né, porque ela vai ficar muito lisa e pode escorrer com facilidade. Já a 1200 não, ela deixa fosco, né? Prepara a ancoragem para a aplicação do verniz, e não deixa marca nenhuma, e ao mesmo tempo é uma medida correta, porque não escorre facilmente um lixamento com 1200, mas com 1500 escorre. Então eu vou fazer isso. Então, toda vez que vocês forem pintar o carro de vocês, preparou um local que tem prime, lixamento 320, 400, 600. Local aonde você vai fazer um alongamento de tinta, ou seja, você não vai aplicar a tinta, só o verniz, porque eu vou vir com a tinta aqui, vou aplicar a tinta até cobrir esse prime todo. Depois de cobrir esse prime, eu vou fazer um alongamento de tinta aqui, fazendo um degradê, para que não fique a marca de onde eu apliquei a tinta. Vou fazer como se fosse um retoque de tinta. Para cá,
nessa região, eu não quero que essa tinta chegue aqui, porque quando eu for dar verniz, vou dar verniz em tudo, entendeu? Então essa tinta que está aqui, que está igual à parte da frente, ela vai ser preservada aí, então não vai precisar alongar na parte da frente ou correr o risco de ficar diferente na parte da frente. Se eu tivesse um problema nessa região aqui, aí eu seria obrigado a dar a tinta aqui. Para que a tinta não ficasse diferente, eu já teria que fazer um alongamento nessa parte da frente do carro, um alongamento de tinta para poder igualar aqui, fazendo na porta o que eu vou fazer aqui. Mas como o problema foi lá atrás, ele me deu essa possibilidade aqui, essa margem aqui toda, para poder trabalhar só com verniz, tá ok? Então eu estou dando essa explicação a vocês, para que vocês compreendam, tá ok? Não precisa lixar essa área aqui com a lixa 1200, porque vai receber tinta, tá? A tinta, ela cobre qualquer arranhãozinho que a lixa 600 deixar, ela cobre, mas o verniz não pode ser lixado com 600, porque o verniz ele não vai cobrir o arranhão da lixa 600, então tem que ser lixado com a 1200, tá ok? Estou dando só essa explicação aí mais próxima de técnica para vocês terem noção do que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Beleza, vamos lixar aqui com a 1200. Bem, lixamento executado, tá? Prime lixado, lateral lixada, completamente com a 1200. Agora eu vou fazer o isolamento e vou procurar locais que tenha furinhos para poder corrigir com a Cobifile. Por exemplo, se você olhar bem aqui, você vai ver aí, ó, 2 furinhos, tá vendo? Por que eu estou vendo ele com facilidade? Por causa do controle de lixamento. Eu vou reparar esses 2 furinhos com a massinha Cobifile, tá? Com a massa acrílica, tá ok? Vou procurar, você vê na pontinha aqui um furinho. Esses furinhos, apesar de serem bem pequenininhos, quando a gente aplica o verniz, ele mostra, fica feio, fica muito feio, entendeu? Então é esses furinhos que eu vou estar aí catando com a massa Cobifile. Vamos lá. Por isso é importante o controle. Vamos nessa. Tá aí, pessoal, tá vendo? Tapei os furinhos com a massa acrílica, tá? A massa Cobifile, da Sikkens que eu uso. A massa muito boa. Agora eu vou lixar isso daí com a lixa 600 levemente umedecida, tá bom? Vamos lá, já está isolado. A gente vai agora fazer esse trabalho para poder pintar o carro. Vamos nessa. Bem, pessoal, carro preparado, isolado, pronto para receber tinta. Eu vou trabalhar aqui com a tinta aqui, esse prata aqui da Hilux é o prata Supernova, tá? Eu vou primeiramente cobrir o prime, depois vou esticando essa tinta, fazendo um alongamento para frente. Vamos lá. Deixa eu pegar minha máscara aqui que eu esqueci. Bem, essa primeira demão aqui, apliquei somente aqui sobre o primer, porque eu preciso cobrir esse primer aqui perfeitamente, para que depois não fique essa marca dele aqui, ó. Porque a preocupação para se cobrir um primer não é no meio dele. O meio dele, por estar com o fundo igual cinza, vai ficar sem manchas nenhuma. Mas na borda dele, onde faz divisão com a tinta do carro, essa parte, se você não cobrir bem, fica aquela marca depois debaixo do verniz. Então é importante que você
cubra bem a área, tá? Nós aqui não vamos passar lixa, nós vamos pintar direto. Vou passar só o pega-pó entre demãos, tá? Vou dar aqui um intervalo aí de 5 minutos a cada demão, porque hoje está um dia bom, um dia quente. Vou dar um intervalo de 5 minutos, vou passar o pega-pó para poder estar dando sequência na aplicação da tinta. Vamos lá, deixa eu aguardar 5 minutinhos aqui.